Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. Ele se irritou comigo, resmungou, reclamou. Muito bem, pensei, pode ficar furioso e impaciente o quanto quiser, mas este é o melhor plano para lidar com o Senhor, tenho certeza. Gosto do Senhor, mais do que sou capaz de dizer, mas não vou afundar num estado sentimental patético, e com isso vou mantê-lo longe da beirada do precipício também, e resguardar, além do mais, com esse pungente auxílio, a distância entre nós dois, mais verdadeiramente propícia a beneficiar a ambos. Aos poucos fui fazendo com que ele ficasse consideravelmente irritado. Então, quando se retirou exasperado à outra extremidade da sala, eu me levantei e, dizendo: Desejo-lhe uma boa noite, senhor. A minha maneira natural e respeitosa, escapuli pela porta lateral. Ao sistema assim estabelecido, eu me aferrei durante toda a temporada de teste, e com grande sucesso. Ele esteve, com certeza, um tanto zangado e mal-humorado, mas de modo algum deixava de se entreter. E que uma submissão de cordeiro e uma sensibilidade de passarinho, além de favorecer seu despotismo, iriam agradar menos ao seu discernimento, satisfazer menos sua sensatez e até se adequar menos às suas preferências. Na presença de outras pessoas, eu era, como antes, deferente e discreta, considerando desnecessária qualquer outra conduta. Somente nos encontros no fim do dia eu o frustrava e afligia. Ele continuava a mandar-me chamar pontualmente no instante em que o relógio batia às 7. Porém, quando eu apreciava diante dele, ele já não mais tinha termos melífluos, como amor e querida nos lábios. As melhores palavras que encontrava para mim eram fantoche provocador, elfo malicioso, espírito a filha das fadas e etc. Em vez de carícias, também eu agora recebia caretas. No lugar da pressão de sua mão, um beliscão no braço. Em vez de um beijo na face, um severo puxão de orelha. Não me importava. Eu definitivamente preferia aquela atenção violenta a qualquer coisa mais terna. Vi que a senhorita Fairfax aprovava a minha atitude. Sua ansiedade relativa a mim desapareceu. Eu tinha, portanto, certeza de que estava me saindo bem. Enquanto isso, o Sr. Rochester afirmava que eu estava reduzindo a pele e osso e me ameaçava com terríveis vinganças por minha presente conduta em algum momento no futuro próximo. Eu ria comigo mesma diante daquelas ameaças. Posso mantê-lo sob razoável controle agora, refleti, e não duvido de que possa vir a fazê-lo mais tarde. Se o expediente perder suas virtudes, outro terá de ser inventado. No fim das contas, porém, minha tarefa não era fácil. Com frequência eu teria preferido agradá-lo a provocá-lo assim. Meu futuro marido estava se tornando para mim todo o meu mundo, e mais do que o meu mundo, quase a minha esperança de paraíso. Ele se encontrava entre mim e qualquer pensamento sobre a religião, como um eclipse se coloca entre os homens e o sol. Eu não podia, naqueles dias, ver Deus em sua criatura, que transformara em ídolo. O mês de corte se foi. Suas últimas horas estavam contadas. Não havia maneira de adiar o dia que se aproximava, o dia das núpcias. E todos os preparativos para sua chegada estavam completos. Eu, pelo menos, nada mais tinha a fazer. Ali estavam meus baús, prontos, trancados, amarrados, dispostos numa fileira junto à parede do meu quartinho. No dia seguinte, àquela hora, estariam a caminho de Londres, e eu também, se Deus quisesse, ou antes, não eu, mas Jane Rochester, uma pessoa que eu ainda não conhecia. Faltavam apenas prender os cartões de endereço. Eles estavam ali,
4 quadradinhos na gaveta, o próprio Sr. Rochester escrevera o endereço: Senhorita Rochester, Hotel, Londres, em cada um. Eu não conseguia me convencer a prendê-los ou mandar que fossem presos. Senhorita Rochester, ela não existia. Só nasceria no dia seguinte, em algum momento depois das 8 da manhã, e eu aguardaria a fim de me assegurar de que tinha vindo ao mundo viva, antes de lhe designar todos aqueles pertences. Já bastava o fato de que no armário diante da minha prateleira, roupas supostamente suas já tivessem deslocado meus vestidos simples de tecido preto de Lowood e meu chapeuzinho de palha, pois não me pertenciam aqueles trajes de casamento. O vestido cor de pérola, o véu vaporoso que pendia da grande mala usurpada. Fechei o armário para ocultar as roupas estranhas e fantasmagóricas que continham. A essa hora da noite, eram 9, elas projetavam um brilho bastante sobrenatural no quarto. Vou deixá-lo sozinho. Sonho branco, eu disse. Estou um pouco febril. Ouço o vento soprando ou sair para senti-lo. Não era a agitação dos preparativos que estava me deixando febril, não somente a expectativa da grande mudança, da nova vida que começaria no dia seguinte para mim. Essas duas circunstâncias contribuíam, sem dúvida, para aquele estado de espírito inquieto e agitado que me fez sair de casa tarde e ir para o jardim escuro. Mas uma terceira causa tomava conta da minha mente mais do que essas. Eu tinha no meu íntimo um pensamento muito estranho e ansioso. Acontecera algo que eu não podia compreender. Ninguém além de mim sabia do evento, nem o testemunhara. É o seguinte: ocorrera na noite anterior. O Sr. Rochester estava ausente de casa naquela noite. Ainda não regressara. Os negócios o haviam chamado a uma pequena propriedade de 2 ou 3 fazendas que possuía a uns 50 quilômetros dali, um assunto que ele precisava resolver pessoalmente, antes da sua planejada partida da Inglaterra. Eu aguardava agora sua volta, ansiosa em tranquilizar minha mente e para buscar junto a ele a solução do enigma que me deixava perplexa. Fique até sua chegada, leitor. Há de fazer parte dessa confidência quando eu revelar a ele o meu segredo. Fui até o pomar, impelido a buscar abrigo devido ao vento que soprava forte do sul o dia inteiro, sem contudo trazer uma gota de chuva. Em vez de diminuir, conforme a noite se aproximava, pareceu aumentar seu vigor e seu rugido. As árvores eram sopradas o tempo todo numa direção sem se endireitar, e mal podendo trazer de volta seus galhos por um instante, tão contínua era a força que curvava suas copas para o norte. As nuvens corriam de um lado para o outro, no céu, seguindo depressa, mas sobre massa. Não havia um lampejo de céu azul visível naquele dia de julho. Não foi sem certo prazer selvagem que corri diante do vento, entregando minhas preocupações à desmedida torrente de ar que trovejava pelo espaço. Caminhando pela vereda de loureiros, cheguei às ruínas do castanheiro. Ele ainda estava de pé, negro e fendido, o tronco rachado ao meio, devido ao raio. Se abrira de modo pavoroso. As metades não estavam separadas, pois a base firme e as raízes fortes as mantinham unidas na parte interior, embora já não compartilhassem mais a vitalidade. A seiva já não mais podia correr. Os grandes galhos dos 2 lados estavam mortos, e as tempestades do próximo inverno certamente derrubariam um ou os 2. Por ora, contudo, ainda se podia dizer que formavam uma árvore, uma ruína, mas uma ruína íntegra. Fizeram bem em se manter unidos um ao outro. Eu disse,
como se os monstruosos pedaços de madeira fossem seres vivos e pudessem me ouvir. Acho, mesmo com esse aspecto ferido e queimado, que ainda deve haver em vocês uma vaga percepção da vida, brotando dessa adesão das raízes fiéis e honestas. Vocês nunca mais terão folhas verdes, nunca mais verão pássaros fazendo ninhos e cantando idílios em seus galhos. O tempo do prazer e do amor terminou para vocês, mas não estão desolados. Cada um tem um companheiro com quem se solidarizar em sua decadência. Quando ergui os olhos para eles, a lua apareceu momentaneamente naquela parte do céu que preenchia sua fissura. O disco estava sanguíneo e parcialmente encoberto. Parecia lançar sobre mim um olhar perplexo e lúgubre, e logo se enterrou outra vez nas nuvens profundas. O vento amainou por um segundo ao redor de Thornfield, mas sobre o bosque e os rios distantes derramavam um lamento selvagem e melancólico. Era algo triste de se escutar, e me fui mais uma vez. Fiquei andando aqui e ali no pomar, juntei as maçãs caídas em profusão na grama ao redor das raízes da árvore, depois me ocupei separando as maduras das verdes, levei-as para casa e guardei na despensa. Então me dirigi à biblioteca a fim de verificar se a lareira estava acesa, pois, embora fosse verão, sabia que, numa noite funesta como aquela, o Sr. Rochester gostaria de encontrar uma lareira convidativa quando chegasse. Sim, fazia algum tempo que o fogo fora aceso e queimava bem. Coloquei sua poltrona junto ao canto da chaminé e arrastei a mesa para perto. Fechei as cortinas e mandei trazer as velas prontas para serem acesas. Mais inquieta do que nunca, assim que completei essas tarefas, não conseguia ficar sentada, nem sequer permanecer dentro de casa. Um reloginho na biblioteca e o velho relógio no vestíbulo soaram simultaneamente 10 horas. Que tarde está ficando, eu disse. Vou correr até o portão. Às vezes, há luar. Posso enxergar bem a estrada. Ele talvez esteja chegando agora, e ir encontrá-lo vai me poupar alguns minutos de suspense. O vento rugia alto nas grandes árvores que ladeavam o portão, mas a estrada, até onde eu podia ver para um lado e para o outro, estava quieta e solitária, à exceção das sombras das nuvens atravessando a intervalos. Quando a lua se mostrava, era uma linha comprida e pálida que ninguém poderia dizer que não era misteriosa. Uma lágrima infantil embaçou minha vista enquanto eu olhava, uma lágrima de desapontamento e impaciência. Envergonhada, enxuguei-a. Continuei ali, a lua se fechou por completo em sua câmara e puxei. A lua se fechou por completo em sua câmara e puxou a cortina de densas nuvens. A noite escureceu e a chuva começou a cair em meio ao vendaval. Queria que ele chegasse, meu Deus. Queria que ele chegasse. Exclamei, presa de uma hipocondríaca premonição. Eu esperava a sua chegada para antes do chá. Já estava escuro. O que estaria detendo o Sr. Rochester tanto a chegar? Teria ocorrido algum problema? Pensei mais uma vez no evento da véspera. Interpretei-o como um sinal de perigo. Temia que minhas esperanças fossem grandes demais para se tornassem realidade. E eu desfrutara de tanta felicidade ultimamente que imaginava que minha sorte havia passado de seu meridiano e agora devia declinar. Bem, não posso voltar para casa, pensei, nem posso me sentar junto à lareira enquanto ele está fora com esse mau tempo. Melhor descansar o corpo do que torturar o coração. Vou sair pela estrada e encontrá-lo no caminho. Assim fiz. Caminhei depressa, mas não fui muito longe. Antes de ter andado meio quilômetro,
ouvi cascos de cavalo. Um cavaleiro se aproximava a todo galope, um cachorro correndo ao seu lado, o fim dos maus pressendimentos. Era ele. Ali estava, montado em Moshur, seguido por Piloto, o cão. Ele me viu, pois a lua abrira um campo azul no céu, e nele passeava com um brilho aquoso. Ele tirou o chapéu e o agitou sobre a cabeça. Corri então ao seu encontro. Pronto, ele exclamou, enquanto estendia a mão e se curvava sobre a sela. Você não pode viver sem mim. Não pode. Não pode, Jane Eyre, isso está claro. Pise na ponta da minha bota e me dê as duas mãos, monte. Obedeci, a alegria me deixava ágil. Saltei diante dele. Como boas-vindas, recebi um beijo caloroso e uma exibição de triunfo que engoli como pude. Ele conteve sua exultação para perguntar: Mas há algum problema, Jane? Para você ter vindo me encontrar a uma hora destas na estrada? Aconteceu alguma coisa? Não, não, mas o senhor não chegava nunca. Eu não aguentava mais de preocupação, ainda mais com essa chuva e esse vento. De fato, chove e venta, e você está encharcada como uma sereia. Envolva-se na minha capa, mas acho que está febril, Jane. Tanto o seu rosto quanto a sua mão está queimando. Volto a perguntar: há algo de errado? Agora nada. Não estou com medo, nem infeliz. Mas então esteve? Bastante. Mas lhe contarei aos poucos, Senhor, e ouso dizer que só vai rir do meu sofrimento. Vou rir de você com vontade quando passar o dia de amanhã. Até lá não ouso, pois meu prêmio não é garantido, Jane Eyre. Esta é mesmo você, que andou escorregadia como uma enguia nesse mês que passou e espinhenta como uma roseira? Me diga. Eu não conseguia pôr um dedo em parte alguma de você sem me espetar, e agora vejo que tenho um cordeirinho perdido nos braços. Abandonou o rebanho para procurar seu pastor. Foi isso, Jane? Eu queria vê-lo, mas não se gabe. Chegamos a Thornfield. Deixe-me descer. Ele me colocou no chão, enquanto John levava o cavalo e ele me acompanhava até o vestíbulo. Disse-me para ir depressa vestir roupas secas e depois voltar à biblioteca. Deteve-me quando me encaminhava à escada para que eu lhe prometesse não demorar. De fato, não demorei. Em 5 minutos estava de volta. Encontrei-o jantando. Sente-se e me faça companhia, Jane. Conceda-me essa bondade. É a última refeição que há de fazer em Thornfield por um bom tempo. Sentei-me ao seu lado, mas lhe disse que não podia comer. E por que tem a perspectiva de uma viagem breve, Jane? A ideia de ir para Londres lhe tira o apetite? Não consigo ver meu horizonte com clareza esta noite, Senhor. Não sei nem dizer que ideias tenho na mente. Tudo na vida parece irreal, exceto eu. Tenho bastante substância. Pode me tocar, Jane. O Senhor é o que há de mais fantasmagórico. Não passa de um sonho. Ele estendeu a mão rindo. Isto é um sonho? Disse, colocando-a perto dos meus olhos. Sua mão era robusta, musculosa e vigorosa, e seu braço longo e forte. Sim, embora eu possa tocá-lo, Rochester, é um sonho, respondi enquanto tirava sua mão da frente de meus olhos. Senhor, já terminou o jantar? Sim, Jane. Toquei a sineta e dei ordens para que recolhessem a bandeja. Quando estávamos outras vezes sozinhos, atiçei o fogo e me sentei num banco baixo junto aos joelhos do meu senhor. Já é quase meia-noite, eu disse. Sim, mas lembre-se, Jane, que você prometeu ficar acordada comigo na noite anterior ao meu casamento. Prometi e vou cumprir a promessa, pelo menos por 1 hora ou 2. Não desejo ir para a cama. Já terminou todos os seus preparativos? Todos estão prontos, Senhor. E da minha parte também, Rochester informou. Já acertei tudo e vamos deixar Thornfield. Amanhã
meia hora depois de regressar da igreja. Muito bem, Senhor. Com que sorriso extraordinário você disse as palavras. Muito bem, Senhor. Que tom vívido tem no rosto, Jeanne. E que estranho esse brilho em seus olhos. Está bem mesmo? Acho que sim. Acha? Qual o problema, Jeanne? Diga-me, o que sente? Eu não poderia, Senhor. Não há palavras para dizer o que sinto. Gostaria que esta hora não terminasse nunca. Quem sabe o que trará o destino no dia de amanhã? Isso é hipocondria, Jane. Você está agitada demais ou cansada demais. Sente-se, se acalme. Ergui os olhos para ele e li os sinais de enlevo em seu rosto, que estava ardente e corado. Pode confiar em mim, Jane, ele disse. Compartilhe comigo agora qualquer peso que esteja oprimindo sua mente. De que você tem medo? De que eu não venha a ser um bom marido, Jane? É a ideia mais distante dos meus pensamentos, Senhor. Está apreensiva quanto ao novo círculo em que vai entrar, quanto à nova vida que se inicia para você, Jane Eyre. Não, não é isso, Senhor. Você me intriga, Jane. Sua expressão de triste ousadia me deixa perplexo e me aflige. Quero uma explicação. O que há? Diga, Jane, de uma vez por todas. Então, Senhor, ouça. Não estava em casa ontem à noite, verdade? Sim, sei disso. Você sugeriu há pouco algo que aconteceu em minha ausência. Provavelmente nada muito importante, mas em poucas palavras perturbou-a. Conte-me o que foi. A senhorita Fairfax, ela disse alguma coisa? É ela, Jane? Ou você entreouviu os criados falando alguma bobagem? Sua sensível autoestima foi ferida? Não, senhor, não é isso também. Soou a meia-noite, senhor. Esperei até que o reloginho tivesse terminado. Soou a meia-noite. Esperei até que o reloginho tivesse terminado o seu badalar metálico, e o grande relógio, de pé, o seu dobrar rouco e vibrante, e então prossegui. Estive muito ocupado o dia todo, ontem, e muito feliz com minhas intermináveis tarefas, Senhor, pois não estou, como o Senhor parece pensar, perturbada por temores sobre o novo círculo de amizade e coisas do tipo. Parece-me gloriosa a esperança de viver com o Senhor, porque o amo. Não, Senhor, não venha me acariciar agora, espere. Deixe-me falar sem ser interrompido. Ontem confiei plenamente na providência e acreditei que os eventos estavam acontecendo pelo seu bem e pelo meu. Era um dia bonito. Se o Senhor se lembra, a calma do ar e do céu afastava qualquer apreensão relativa à sua segurança ou ao seu conforto na viagem. Caminhei um pouco lá fora, depois do chá, pensando no Senhor. Em minha imaginação estava tão próximo que mal cheguei a sentir falta de sua presença física. Pensei na vida que havia diante de mim, a sua vida, Senhor, uma existência mais expansiva e emocionante do que a minha, assim como as profundezas do mar, às quais o riacho se encaminha, se comparadas ao baixo do leito onde corre. Perguntei-me por que os moralistas consideram este mundo uma selva perigosa. Para mim, desabrochava como uma rosa na hora do pôr do sol. O ar esfriou e o céu nublou. Entrei. Sophie me chamou lá em cima para que eu visse meu vestido de noiva que tinham acabado de trazer. E debaixo dele, na caixa, encontrei o seu presente, o véu que, em sua extravagância principesca, o Senhor mandou trazer de Londres. Decidido, creio, já que eu não quis joias, a me fazer aceitar algo igualmente caro. Sorri ao desdobrá-lo. Imaginei como implicaria com o Senhor por seus gostos aristocráticos e seus esforços para mascarar sua noiva plebeia com os atributos de alguém da sua classe. Pensei em levar até o Senhor o quadrado de rendas sem bordados que eu mesma preparara para cobrir minha cabeça de origem humilde e perguntar se não era bom o suficiente
para uma mulher que não podia trazer ao marido fortuna, beleza ou conexões. Vi com clareza qual seria sua expressão e ouvi suas impetuosas respostas republicanas, sua altiva negação de qualquer necessidade de sua parte em aumentar sua fortuna ou elevar sua posição social casando-se com uma bolsa ou com um diadema. Como você me lê bem, sua bruxinha? Interrompeu o Sr. Rochester brincando comigo. Mas o que encontrou no véu além do bordado? Encontrou algo perigoso ou uma adaga para que pareça tão triste agora, Jane? Não, não, senhor. Além da delicadeza e da riqueza do tecido, não encontrei nada exceto o orgulho de Fairfax Rochester, e isso não me assustou, porque já estou acostumada a ver o demônio. Mas conforme escurecia, senhor, o vento aumentou. Ontem à noite não soprava como sopra agora, selvagem e forte, mas com um gemido sombrio, como se falasse, como se trazesse murmúrios de locais distantes, muito mais sobrenatural que agora. Queria que o senhor estivesse em casa. Vim para a biblioteca e a visão da sua poltrona vazia e a lareira apagada me deu calafrios. Por algum tempo depois de ter ido para a cama, não consegui dormir. Uma sensação de ansiosa agitação me perturbava. O vendaval continuava aumentando e parecia aos meus ouvidos disfarçar um outro som queixoso. Se dentro ou fora da casa, ou a princípio não sabia dizer, mas ele se repetia, incerto, mas doloroso a cada vez. Por fim, concluí que devia ser algum cachorro uivando à distância. Fiquei feliz quando parou. Ao adormecer, perseguiu-me nos sonhos a ideia de uma noite escura e com muito vento. Também persistiu o desejo de estar com o Senhor e experimentei a mais estranha e pesarosa consciência de alguma barreira nos separando. Na primeira parte do sono, eu seguia as curvas de uma estrada desconhecida. Uma escuridão completa me rodeava e a chuva caía sem piedade sobre mim. Eu estava carregando uma criancinha, uma criatura muito miúda, pequena e fraca demais para andar e que tremia em meus braços frios e chorava tristemente em meus ouvidos. Eu achava que o Senhor estava na estrada, muito à minha frente. Tentava de todas as maneiras alcançá-lo no sonho e fazia um esforço sobrenatural para dizer seu nome e lhe pedir que parasse, mas não conseguia me mover direito. A minha voz morria sem articular palavras. Enquanto isso, sentia que o Senhor se afastava mais e mais a cada momento de mim. E esses sonhos pesam no seu estado de espírito agora, Jane. Quando estou perto de você, pessoinha nervosa, esqueça as aflições inventadas em sua mente e pense apenas na felicidade real que nos espera. Você diz que me ama, Jane, e eu o amo com todas as forças de minha alma. Sim, não vou me esquecer disso. Você diz que me ama e você não tem como negar. Essas palavras não morreram inarticuladas em seus lábios. Pude ouvi-las nítidas e suaves. Um pensamento solene demais, talvez, mas doce como música. Parece-me gloriosa a esperança de viver com você, Jane, porque a amo. Você me ama, Jane? Repita o que já disse. Sim, senhor, eu o amo com todo o coração. Bem, ele disse após alguns minutos de silêncio. É estranho, mas essa frase penetrou em meu peito de maneira dolorosa. Por quê? Acho que foi porque você a pronunciou com uma energia tão honesta e religiosa, e porque o seu olhar voltado para cima, para mim, agora, é um olhar sublime de fé, verdade e devoção, Jane, como se um espírito estivesse perto de mim. Pareça um pouco mais perversa, Jane. Como você bem sabe fazer, coloque no rosto um de seus sorrisos selvagens, tímidos e provocantes.
Diga-me que me odeia. Implique comigo, atormente-me, faça qualquer coisa, mas não me entristeça. Prefiro que me enfureça a que me aflija, Jane. Vou implicar com o Senhor e fazer com que se irrite até ficar satisfeito quando tiver terminado minha história, Senhor. Mas me ouça até o fim. Pensei que você já tinha terminado a sua história, Jane. Pensei ter encontrado a fonte de sua melancolia em seu sonho. Sacudi negativamente a cabeça, dizendo que não havia terminado. O que? Ainda tem algo a mais, mas não acredito que seja nada importante. Devo adverti-la de saída que vou me mostrar incrédulo, mas vá em frente, Jane. Sua inquietude e impaciência, algo apreensiva, me surpreenderam, mas continuei. Senhor, então, na mesma noite, tive outro sonho, que Thornfield Hall encontrava-se em desoladas ruínas, refúgio de morcegos e corujas. De toda a imponente fachada, nada restava além de uma parede oca, muito alta e de aspecto frágil. Eu caminhava, numa noite de luar, pelo espaço do lado de dentro, tomado pelo mato. Tropeçava aqui numa lareira de mármore, ali num fragmento caído de uma conija, em uma telha e daí por diante. Embrulhada num chale, ainda carregava a criancinha desconhecida nos braços. Não podia colocá-la em parte alguma, por mais que meus braços estivessem cansados, por mais que seu peso dificultasse o meu avanço. Eu precisava segurá-la. Eis que ouvi um cavalo galopando à distância na estrada. Tinha certeza de que era o Senhor, que partia por muitos anos e para um país distante. Eu subi na parede fina com uma pressa desvairada e perigosa, ansiosa para vê-lo lá do alto. As pedras rolavam sobre meus pés. Os galhos de era que eu segurava cediam. A criança se agarrava aterrorizada ao meu pescoço e quase me estrangulava. Por fim, cheguei ao alto. Pude vê-lo, um pontinho numa estrada branca, diminuindo a cada momento. O vento soprava tão forte que eu não conseguia ficar de pé. Sentei-me no peitoril estreito, acalmei a criança assustada no meu colo. O senhor virou uma curva da estrada e eu me inclinei para vê-lo por uma última vez. A parede desmoronou. Estremeci, a criança rolou do meu joelho. Eu perdi o equilíbrio, caí e acordei. Bem, Jenny, basta dessas coisas, por favor. Basta. Não, senhor, a história ainda está por vir. Quando acordei, um brilho ofuscava meus olhos. Pensei, amanheceu. Mas estava enganado, era apenas a luz de uma vela. Sophie, imaginei, tinha entrado. Havia uma luz acesa na penteadeira e a porta do armário, onde eu pendurara o vestido de noiva e o véu antes de ir para a cama, estava aberta. Ouvi um barulho ali. Perguntei, Sophie, o que você está fazendo? Ninguém respondeu nada, mas um vulto emergiu do armário. Pegou a vela, segurou-a no alto e examinou as roupas penduradas na mala. Sophie, Sophie! Exclamei mais uma vez. O vulto continuava em total silêncio, senhor. Eu me sentara na cama e me curvei para a frente. Primeiro a surpresa e depois a perplexidade se apoderaram completamente de mim e então meu sangue gelou nas veias. Sr. Rochester, não era Sophie, não era Leia, não era a senhorita Fairfax, não era. Não, tinha certeza disso, e ainda tenho. Não era nem mesmo aquela mulher estranha, Grace Polly. Devia ter sido uma delas, sim. Claro, você está se assustando à toa, Jane. Devia ser uma delas, interrompeu o meu senhor, dizendo. Não, não, senhor. Posso jurar solenemente que não. O vulto parado diante de mim nunca passara sob meus olhos nos domínios de Thornfield Hall. Antes, nunca eu vira esta pessoa em minha vida. A altura e as formas eram novas para mim. Descreva tal criatura, então, Jane Eyre. Quem era? Parecia uma mulher, senhor, alta e robusta,
com o cabelo grosso e escuro caindo comprido pelas costas. Não sei que vestido usava. Era branco e reto, mas se era uma camisola, um lençol, uma mortalha, eu não saberia dizer. Mas você conseguiu vê-la, Jane Eyre? No início não, senhor, mas logo ela tirou o véu do lugar, segurou-o no alto, olhou para ele por muito tempo, então o jogou sobre a própria cabeça, virando-se para o espelho. Naquele momento, viu o reflexo do rosto e dos traços de maneira bastante distinta no espelho escuro e oblongo. E como eram, Jane Eyre? Por favor, está me deixando apreensivo. Eram assustadores e fantasmagóricos para mim, senhor. Nunca vi um rosto como aquele. Era um rosto descorado, um rosto selvagem. Gostaria de poder esquecer o modo como revirou os olhos vermelhos e o exagero sombrio e terrível das feições. Fantasmas em geral são pálidos, Jane, disse Rochester. Esse era roxo, senhor. Os lábios eram inchados e escuros, a testa sulcada, as sobrancelhas pretas e grossas encimavam dois olhos sanguíneos. Quer que lhe diga em que ele me faz pensar? Pode dizer, Jane. Diga logo. Em um ser amargurado, senhor. Em um ser amargurado, um ser do além amargurado que voltou aqui para em um ser amargurado, Senhor, em um ser amargurado do além, que voltou aqui para destacar a todos os olhos a sua amargura. Ah, e o que fez ela, Jane Eyre? Senhor, ela tirou o véu de sua cabeça descarnada, rasgou-o em dois pedaços e, jogando ambas as partes no chão, pisoteou-as. E depois, Jane, abriu a cortina da janela e olhou lá fora. Talvez tenha visto a aurora se aproximando, pois, pegando a vela, recuou até a porta, ao lado da minha cama. Parou. Os olhos inflamados me fitaram, penetrantes. Ela aproximou a vela do meu rosto e apagou sobre meus olhos. Eu tinha consciência daquele rosto tétrico acima do meu e perdi os sentidos. Pela segunda vez na vida, somente a segunda, o terror me deixou insensível. Quem estava com você quando voltou a si, Jane Eyre? Ninguém, senhor, além do dia claro. Levantei-me, lavei a cabeça e o rosto com água, bebi um longo gole de água. Senti que, embora enfraquecida, não estava doente e decidi que não haveria de compartilhar com ninguém, além do Senhor, esta visão estarrecedora. Agora me diga, Senhor, quem e o que era aquela mulher? Ora, Jane, era apenas a criação de um cérebro excessivamente estimulado, com certeza. Tenho que cuidar bem de você, meu tesouro. Nervos como os seus não foram feitos para um tratamento insensível. Senhor, não, senhor, pode acreditar, o problema não estava nos meus nervos. A coisa era real, o evento aconteceu de verdade. E os seus sonhos anteriores foram reais também, Jane Eyre? Acaso Thornfield Hall está mesmo em ruínas? Olha para essa casa. Ela parece em ruínas? Não parece nova e bonita? Ou está toda desmontada, desmoronada, em ruínas, cheia de mato? Estou separado de você por obstáculos intransponíveis, Jane Eyre. Estou indo embora sem uma lágrima, sem um beijo. Estou, Jane, sem uma palavra, como no seu sonho, indo pela estrada, lhe deixando sozinha. Isso está acontecendo, Jane Eyre? Ainda não, senhor, ainda não. Estou prestes a fazer isso, então, Jane Eyre? Ora, já começou o dia que há de nos unir de maneira insolúvel. E lhe digo, esqueça essas bobagens. E quando estivermos unidos pelo casamento, não haverá recorrência desses temores mentais. Isso eu posso lhe garantir. Terrores mentais, Senhor. Gostaria de poder acreditar que são somente isso. É o que eu desejo. E mais do que nunca, já que nem mesmo o Senhor pode explicar o mistério dessa terrível visitante. Não posso explicar, minha amada Jane, pois isso são coisas que aconteceu apenas dentro da sua mente excitada. Não ocorreu de fato um evento real. E já que não posso, Jane, deve ter sido irreal, obviamente. Mas, senhor, quando eu disse
Isso a mim mesmo ao me levantar hoje de manhã e quando olhei ao redor do quarto para reunir coragem e encontrar consolo no aspecto alegre de cada objeto familiar à luz do dia, ali no tapete, Senhor, vi o que desmentia a minha hipótese. O véu estava ali, Senhor, rasgado de cima a baixo em duas metades. Senti o Sr. Rochester se sobressaltar e estremecer quando eu lhe disse isso. Envolveu-me prontamente nos seus braços. Graças a Deus, ele exclamou. Se algum ser maligno se aproximou de você ontem à noite, somente o véu sofreu com sua maldade. Ah, e pensar no que poderia ter acontecido. A sua respiração estava acelerada. Eu pensei comigo que o Sr. Rochester acreditou em seu coração que fora Grace Polly que se aproximava de mim durante a noite para me fazer algum mal. Após um silêncio de alguns minutos, ele prosseguiu animado. Agora, Jane, vou lhe explicar tudo o que aconteceu. Foi metade sonho e metade realidade. Uma mulher entrou no seu quarto. Eu não duvido disso, minha amada. Essa mulher era de fato real. Deve ter sido Grace Polly. Você mesma diz que ela é uma criatura estranha. Contudo, o que sabe, tem razão para pensar assim. O que ela fez comigo? O que fez com Manson? No estado entre o sono e a vigília, você percebeu sua entrada e suas ações, mas, febril e quase delirante como estava, conferiu-lhe uma aparência demoníaca, diferente da real, que ela possui. O longo cabelo desgrenhado, o rosto escuro e inchado e a estatura descomunal eram invenções da sua imaginação, resultado de um pesadelo. O gesto malévolo de rasgar o véu foi real, e é típico dela mesmo, Jane. Vejo que você gostaria de perguntar por que mantém uma mulher assim tão estranha em minha casa. Quando estivermos casados, por um ano e um dia, vou lhe contar todo o segredo, minha amada, lhe prometo. Por que mantenho essa mulher nesta casa e por que lhe faço as suas vontades e daí por diante. Mas não agora, não posso, Jane. Está satisfeita, Jane? Aceita minha solução para esse mistério? Refleti por alguns momentos. Na verdade, aquela me parecia ser a única resposta, a única solução possível para aquele mistério. Um pouco satisfeita, eu estava, não completamente, mas para agradá-lo tentei aparentar o contrário. Aliviada, certamente, eu me senti um pouco. Então respondi-lhe com um sorriso contente. E agora, como já passava muito de 1 da manhã, preparei-me para deixá-lo. Sophie não dorme com a Adele no quarto das crianças? Ele me perguntou enquanto eu acendia minha vela. Sim, senhor, dorme. Há espaço suficiente na caminha de Adele para você. Deve compartilhá-la com ela esta noite, Jane. Não é de se admirar que o incidente que você relatou a deixe nervosa, e eu preferiria que não dormisse sozinha esta noite, minha amada. Prometa-me que vai para o quarto da criança. Farei isso com prazer, senhor. Farei. Eu adoro a Adele. E tranque a porta por dentro. Desperte Sophie quando subir e peça-lhe que a acorde cedo amanhã, pois você deve estar vestida e já ter terminado o desjejum antes das 8 horas da manhã. E agora, chega de pensamentos sombrios. Deixe de lado as preocupações inúteis, Jane. Não ouve os sussurros suaves com que agora sopra o vento, e a chuva já não martela mais nas vidraças. Veja só. Ele ergueu a cortina e estava uma noite muito linda. Estava metade do céu, se via pura e imaculada, as nuvens, agora marchando diante do vento, que passara a soprar na direção do oeste. Afastavam-se em longas colunas prateadas, a lua brilhava pacificamente. Bem, disse o Sr. Rochester, olhando de maneira esquisita dentro de meus olhos, como está a minha Jane agora? A noite está serena, senhor, e eu também estou bem mais serena. E não vai sonhar com separação e tristeza esta noite, mas com um amor feliz e uma união bem-aventurada. Hoje será o nosso casamento, Jane. A previsão de Rochester se cumpriu parcialmente. De fato, não sonhei com tristezas,
mas tampouco sonhei com alegrias, pois não cheguei a dormir. Com a pequena Adélia em meus braços, fiquei observando o sono da infância, tão tranquilo, tão livre de paixões, tão inocente, e aguardando a chegada do dia. Toda a minha vida estava desperta e agitada em meu corpo. Assim que o sol se levantou, eu me levantei também. Toda a minha vida estava desperta e agitada em meu corpo. Assim que o sol se levantou, eu me levantei também. Lembro-me que Adélia agarrou-se a mim quando a deixei. Lembro-me que a beijei enquanto soltava suas mãozinhas do meu pescoço. Chorei por ela com uma estranha emoção e a deixei porque temia que meus soluços interrompessem seu repouso ainda profundo. Ela parecia o emblema da minha vida passada e eu agora deveria me aprontar para o meu desconhecido dia futuro, temido, mas adorado. Sophie veio às 7 horas me vestir. Demorou muito para cumprir sua tarefa, tanto que o Sr. Rochester, ficando, suponho, impaciente com a minha demora, mandou perguntar por que eu ainda não tinha descido. Ela estava prendendo o véu, o quadrado simples de renda, afinal, em meu cabelo com um broche. Escapei de suas mãos assim que pude. Pare, ela exclamou em francês. Olhe-se no espelho. Até agora não olhou nenhuma vez, Jane Eyre. Virei-me então para a porta, vi um vulto usando um vestido e um véu tão diferente do meu eu habitual que mais parecia a imagem de uma estranha. Jane, chamou uma voz, e eu desci às pressas. Fui recebida no pé da escada pelo Sr. Rochester. Que demora, ele disse. Meu cérebro está pegando fogo de impaciência e você se tarda tanto. Ele me levou para a sala de jantar, examinou-me com atenção, decretou-me bela como um lírio, não apenas o orgulho da sua vida, mas o desejo dos seus olhos, e dizendo-me então que ia me dar 10 minutos para comer alguma coisa, tocou a sineta. Um de seus criados contratados mais recentemente atendeu. John está aprontando a carruagem? Sim, senhor. A bagagem já foi trazida para baixo? Estão trazendo, senhor. Vá até a igreja, veja se o senhor Rod, o clérigo, e o escriturário lá estão. Volte e me diga. A igreja, como o leitor sabe, ficava logo depois dos portões. O criado regressou poucos minutos depois. O senhor Rod está na sacristia, senhor, vestindo a sobrepeliz. E a carruagem? Os cavalos estão sendo atrelados. Não queremos que vá até a igreja. Deve estar pronta no momento em que regressarmos. Todas as caixas e a bagagem arrumadas e amarradas, e o cocheiro em seu assento. Sim, senhor. Jane está pronta? Levantei-me. Não havia padrinhos, madrinhas ou parentes pelos quais esperar, nem ministrante, ninguém além do Sr. Rochester e de mim. A senhorita Fairfax estava no vestíbulo quando passamos. Eu gostaria de ter falado com ela, mas minha mão estava presa por um aperto de ferro. Fui sendo puxada por passos tão largos que mal tinha condições de acompanhar. E olhar para o rosto do Sr. Rochester era sentir que nem um segundo de atraso seria tolerado, pelo motivo que fosse. Eu me perguntava que outros noivos tinham seu aspecto, tão determinado a cumprir seu propósito, tão severamente resoluto, ou quem, sob uma testa tão inflexível, revelava olhos tão acesos e brilhantes como os do Sr. Rochester naquele dia. Não sei se o tempo naquele dia estava bom ou ruim. Ao seguir pelo caminho diante da casa, não olhei para o céu, nem para a terra. Meu coração estava com meus olhos, e ambos pareciam ter migrado para a pessoa do Sr. Rochester. Eu queria ver o elemento invisível no qual, conforme seguimos, ele parecia cravar um olhar feroz e terrível. Queria sentir os pensamentos cuja força ele parecia estar enfrentando e a qual parecia estar resistindo. No postigo do adro, ele parou. Viu que eu estava quase sem fôlego.
Estou sendo cruel contigo, hein, meu amor? Ele disse. Espere um pouco, apoie-se em mim, Jenny. E agora recordo a imagem da velha casa cinzenta de Deus erguendo-se calma diante de mim, de uma gralha voando em círculos ao redor do campanário, do céu matinal avermelhado além. Recordo algo também dos túmulos verdes, e tão pouco esqueci dois vultos estranhos caminhando por entre os outeiros baixos e lendo as inscrições gravadas nas poucas lápides cobertas pelo musgo. Notei-os porque, quando nos viram, foram até os fundos da igreja e não tive dúvidas de que entrariam pela porta lateral e testemunhariam a cerimônia. O Sr. Rochester não os viu. Estava olhando atento para o meu rosto, do qual acho que o sangue havia momentaneamente fugido. Eu sentia a testa úmida e a face e os lábios frios. Quando recobrei as forças, o que logo aconteceu, ele foi andando gentilmente comigo pelo caminho até o átrio. Entramos no templo, silencioso e humilde. O clérigo aguardava com sua sobrepeliz branca no modesto altar. O escriturário ao seu lado. Tudo estava quieto, apenas duas sombras se moviam num canto remoto. Minha conjectura estava correta. Os estranhos tinham se esgueirado para dentro da igreja e agora estavam de pé junto ao jazigo dos Rochester, de costas para nós, observando, através das grades, o velho túmulo de mármore manchado pelo tempo, onde um anjo de joelhos guardava os restos de Damer de Rochester, morto em Marston Moor no tempo das guerras civis, e de sua esposa Elizabeth. Fomos ocupar nossos lugares junto à grade do altar. Ouvindo passos cautelosos atrás de mim, olhei por cima dos ombros. Um dos estranhos, um cavalheiro, evidentemente, se aproximava pelo coro. A cerimônia começou. A explicação da intenção do casamento foi dada. O clérigo avançou um passo e, curvando-se de leve na direção do Sr. Rochester, prosseguiu. Exijo a ambos, como hão de responder no temível dia do juízo final, quando os segredos de todos os corações serão conhecidos, que, se algum dos dois souber de qualquer impedimento para que sejam unidos legalmente em matrimônio, confesse agora, pois podem ter certeza de que aqueles que se enlaçam de forma contrária ao que permite a palavra de Deus não são unidos por Deus, tampouco é legal o casamento. Ele fez uma pausa, como era o costume. Quando essa pausa é alguma vez interrompida por uma resposta. Nenhuma vez em 100 anos, talvez. E o clérigo, que erguera os olhos do livro e prendera a respiração por um breve momento, prosseguia. Sua mão já estava estendida na direção do Sr. Rochester, enquanto seus lábios se abriam para perguntar: aceita esta mulher como sua legítima esposa? Quando uma voz distinta e próxima disse: a cerimônia não pode continuar, eu declaro a existência de um impedimento. O clérigo olhou para o homem que falava e emudeceu. O escriturário também ficou mudo. O Sr. Rochester se moveu levemente, como se tivesse havido um terremoto sob seus pés. Firmando-os, sem virar a cabeça ou os olhos sequer, ele disse: prossiga. Um silêncio profundo caiu quando ele pronunciou essa palavra, num tom de voz intenso, mas baixo. Logo em seguida, o Sr. Rod disse: não posso prosseguir sem alguma investigação sobre o que foi afirmado aqui e provas de sua veracidade ou falsidade. A cerimônia já foi interrompida, acrescentou a voz atrás de mim. Tenho condições de provar a minha alegação. Existe um impedimento insuperável para que este casamento se realize. O Sr. Rochester ouviu, mas não deu atenção. Continuava parado, implacável e rígido, sem fazer qualquer outro movimento além de segurar minha mão. Que aperto forte e quente era o seu.
e, como uma fronte pálida, firme e ampla, estava parecendo mármore. Como os seus olhos brilhavam, ainda alertas, mas arrebatados sob a superfície. O Sr. Rod parecia não saber o que fazer no momento. Qual é a natureza do impedimento? Ele enfim perguntou. Talvez já não exista mais. Posso continuar o casamento? Muito improvável, foi a resposta. Eu disse que é insuperável e falo com conhecimento de causa. O homem que falara avançou e se apoiou na grade. Continuou pronunciando cada palavra de maneira distinta, calma, constante, mas não muito alta. Consiste simplesmente na existência de um casamento prévio. O Sr. Rochester tem uma esposa viva, disse ele. Meus nervos vibraram com aquelas palavras ditas em voz baixa, como nunca tinham vibrado com o trovão. Meu sangue sentiu sua violência sutil como jamais sentira o gelo ou o fogo. Mas eu estava contida e não corri o risco de desmaiar. Olhei para o Sr. Rochester e fiz com que olhasse para mim. Todo o seu rosto era uma roxa sem cor. Seus olhos eram faíscas e pedra. Ele não desmentiu nada. Parecia capaz de desafiar todas as coisas. Sem falar, sem sorrir, sem parecer reconhecer em mim um ser humano, ele apenas passou o braço ao redor da minha cintura e me puxou para o seu lado. Quem é o senhor? Ele perguntou ao intruso. Meu nome é Briggs, um procurador da rua X, Londres. E me atribui uma esposa? Eu lhe recordo a existência de sua esposa, senhor, que a lei reconhece, mesmo que o senhor não reconheça. Portanto, faça a gentileza de descrevê-la, seu nome, seus pais, seu local de residência, disse o Sr. Rochester. Claro. O Sr. Briggs tirou calmamente um papel do bolso, que leu como uma espécie de voz oficial e analasada. Afirmo e posso provar que no dia 20 de outubro do ano tal, uma data de 15 anos antes, Edward Fairfax Rochester, de Thornfield Hall, no condado de Epsom, e de Ferdinand Manor, do condado N, Inglaterra, casou-se com minha irmã, Berta Antonieta Manson, filha de Jonas Manson, comerciante, e de Antonieta, sua esposa, uma mestiça, na igreja de Spanish Town, Jamaica. O registro do casamento pode ser encontrado entre os documentos da igreja. Estou agora de posse de uma cópia, assinalado Richard Manson. Se for um documento genuíno, isso pode provar que eu fui casado, mas não prova que a mulher nele mencionada ainda está viva. Ela estava viva faz 3 meses, respondeu o advogado. Como o senhor sabe? Tem uma testemunha cujas palavras nem mesmo o senhor viria contradizer. Chame-o ou vá para o inferno, disse Rochester. Vou chamá-lo primeiro. Ele está aqui. Senhor Manson, faça a bondade de se adiantar. Ao ouvir esse nome, o Sr. Rochester trincou os dentes. Começou também a tremer de modo forte e quase convulsivo. Próxima, como estava, sentiu um movimento espasmódico de fúria e desespero atravessar seu corpo. O segundo estranho, que até então ficara afastado, se aproximou. Um rosto pálido olhou por cima do ombro do procurador. Sim, era mesmo Manso. O Sr. Rochester se virou e fitou-o. Seus olhos, como eu já disse algumas vezes, eram negros. Agora tinham uma luz amarelada, não sanguínea, em suas trevas. Seu rosto estava corado, a face cor de oliva e a testa pálida, tomadas por um brilho que parecia de um fogo que subisse do coração. Ele ergueu o braço forte, poderia ter batido em Manson, o derrubado no chão da igreja, tirado com um golpe impiedoso o ar de seu corpo. Mas Manson se encolheu e exclamou com uma voz fraca: Meu Deus! O desprezo tomou o Sr. Rochester. Seu ardor morreu como se uma praga o tivesse feito murchar. Ele apenas perguntou: O que você tem a dizer, Manson? Uma resposta inaudível escapou dos lábios pálidos de Manson.
Isto é coisa do diabo. Se não consegue responder de maneira clara, volto a perguntar: o que você tem a dizer, Manso? Senhor, senhor, interrompeu o clérigo, não esqueça que está num local